Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, o Decreto 10222, Decreto 10.222, que é muito importante para a tecnologia, hein? Fique ligado nesse vídeo que você vai ver muita coisa importante sobre esse decreto nesse vídeo. Você que é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha o vídeo, vamos direto para a tela para a gente começar, que tem bastante coisa importante. Então, ó, Decreto 10222, tá? Do Planalto. Então vamos abrir planalto.gov, tá? Civil, ato 2019-2022, decreto, tá? Ok? Só falando um pouquinho de notícias sobre ele, ó. Decreto aprova Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Decreto cria Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Decreto aprova Estratégia Nacional de Segurança para especialistas. Decreto que aprova Estratégia Nacional tem muita coisa falando. Decreto que então é um decreto que cria Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, tá? Então é muito importante isso daqui. Pra gente foi feito em 25. Aqui é o primeiro, tá? Perfeito? Vamos ver então direto o que interessa. Governo publica decreto que institui estratégia, tá vendo? Tem bastante notícia sobre ele. Vamos falar então dele, ó. Presidência da República, decreto 10.222, de 5 de fevereiro de 2020. Atualizando com você na data, tá? Ó, Presidente da República, esse vídeo eu vou ler o decreto mesmo para vocês, vai ser um vídeo um pouquinho maior, depois eu vou fazer um menor resumindo para vocês, tá? Porque senão eu quero passar realmente informação qualificada no canal, então eu vou ler mesmo e comentando, depois eu vou fazer um resumido para quem não tiver muito tempo, né? Já vai no resumido. Então lá, aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, então olha que interessante, tá? Esse decreto aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, caput, artigo 84, né, caput inciso 6º, a linha A da Constituição decreta. Eu não vou ler tudo, eu vou puxando os principais tópicos, tá? Para não ficar lendo a parte muito jurídica mesmo. Artigo 1. Fica aprovada a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, o e-Cyber, conforme disposto do inciso do artigo 6 de 2018. E aqui vale a pena a gente ver também na forma de anexo a esse decreto. Parágrafo único. A e-Cyber será publicada no sítio eletrônico do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, tá? Então, já estamos falando aqui de um tipo de segurança na internet, ok? O governo atuando diretamente em uma área de segurança na internet. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública federal, no âmbito de suas competências, as gestões que possibilitem a implementação das ações estratégicas previstas na e-Cyber. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, 5 de fevereiro de 2020, ok? Então, 5 de fevereiro já está em vigor. Jair Messias Bolsonaro, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, tá? Perfeito? Então, ele não substitui, né, o artigo do 6220, tá? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a gente volta aqui, a gente vai falar um pouquinho desse decreto anterior. O anterior, o 9637, só para comentar sobre ele, né, institui a Política Nacional de Segurança da Informação e dispõe sobre governança da segurança da informação, altera o decreto de 4 de agosto, tá? Então esse é o anterior, que não só foi substituído, então os dois são válidos, tá? Esse anterior fica instituída a Política Nacional de Segurança da Informação, a PNSI, no âmbito da Administração Pública Federal, com a finalidade de assegurar a disponibilidade, integridade e confiabilidade da informação a nível nacional, para os fins dispostos segurança cibernética, defesa cibernética, segurança física e proteção dos dados, ações destinadas a assegurar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação. Os princípios, né? O que rege a soberania nacional, respeito da promoção dos direitos humanos, das garantias fundamentais, em especial liberdade de expressão, proteção de dados pessoais, proteção da privacidade e acesso da informação. Então, esse é o que não foi substituído, tá? Ok? Vamos. Ó, só para fala dos instrumentos, né? Basicamente ele trata de segurança cibernética e defesa cibernética, tá? Defesa de dados, ok? Em rede, tudo isso ele engloba aqui, perfeito? Só estou passando rapidamente para vocês darem uma olhada, tá? Esse daqui é o 9637, ok? Das competências, ó, tem tudo aqui. Vamos voltar então do 10222, que é o foco desse vídeo. Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. A presente estratégia é uma estratégia nacional, tá? Então a gente está falando aqui de estratégia. Normalmente você vai ter plano de ação, uma série de coisas a serem realizadas, né? Visando a
segurança cibernética. A presente Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, a e-Cyber, então esse nome é novo, né? E-Cyber, ok? E de Electronic, Cyber de cibernético, tá? É a orientação manifesta pelo governo federal à sociedade brasileira sobre as principais ações por elas pretendidas. Em termos nacional e internacional, na área de segurança cibernética, terá validade no quadriênio de 2020 até 2023, considerando as preliminares, tá? Então, ó, a presente estratégia terá validade de 2020 a 2023, ok? Tá? Em 2015, o governo federal deu publicidade à estratégia de segurança, informação e comunicações e segurança cibernética da administração pública federal, com validade, esse tá bem técnico mesmo, para a gente pegar a informação oficial, tá? Depois eu vou fazer um resumido, só comentando um pouco sobre essas mudanças, tá? Então, a gente vai ter objetivos, instrumentos, atribuições, competências de segurança da informação para órgãos e entidades de administração pública federal. Sob o prisma da governança, previu para sua implementação a elaboração de uma estratégia nacional de segurança da informação e dos planos nacionais. Em virtude da abrangência da segurança da informação, o decreto 9637 incluiu em seu artigo 6º que a estratégia de segurança da informação seja constituída em módulos a fim de contemplar a segurança cibernética, a defesa cibernética, a segurança das infraestruturas críticas, a segurança da informação sigilosa e a proteção contra vazamento de dados. Então, olha que interessante. A gente acaba, vou comentar um pouquinho já nesse vídeo, que é importante, acredito, para a gente se situar, né? Nós tivemos alguns eventos, inclusive de vazamento, né, de alguns dados recentes, ok? A gente conhece tudo, quem foram os envolvidos, né? O que foi vazado. Então, e algumas pessoas que divulgaram esses dados, de alguma forma também sendo requisitada para prestar depoimento, né? Ok? Então essa lei, será que tem alguma relação com os últimos vazamentos, inclusive com o uso, né, de WhatsApp, Telegram, ou mesmo as falhas na telefonia do Brasil, né, onde era possível clonar um WhatsApp e ler tudo o que a pessoa mandou, né? Então eu quero a sua opinião, já escreva nos comentários. Será que tem alguma coisa relacionada, né? Tá se falando de segurança, de proteger dados, né? Vou comentar um pouquinho mais para a gente continuar aqui. Então, em cumprimento ao estabelecimento da Política Nacional de Segurança da Informação, considerada segurança cibernética, a segue Cyber como a área mais crítica e atual abordada do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, elegeu em janeiro de 2019. Inclusive, nós tivemos antigamente no Brasil, né, alguns vazamentos de informações que já não estava mais, tipo assim, tinha um horário máximo, né, para gravação da informação. E foi liberado posterior a isso também, por uma questão de... Bom, uma questão que era importante esse vazamento, né? Um vazamento controlado, né? Então, tem vários fatores que ocorreram realmente quando alguns dados, né, pessoais foram divulgados, inclusive dados envolvendo o próprio ou a própria presidente da República, né? Desse modo, por coordenação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e com participação de mais de 40 órgãos e entidades do governo, além de instituições privadas e do setor acadêmico, que foram distribuídos em 3 subgrupos de trabalho. Foi elaborada a presente e-Cyber após 31 reuniões e 7 meses de estudos e debates. Então, envolveu muita gente, tá? Para a realização da e-Cyber. Por meio dessa metodologia bottom-up, ok? Com base nas conclusões dos subgrupos do trabalho. Então, a estratégia bottom-up, eles começaram agrupando grupos menores, ok? E foram trazendo para um nível superior, maior, né? Exemplo, primeiro os funcionários, depois os supervisores, depois gerentes, e foram subindo ali, ok? Benchmark sobre estratégias correlatas de outros países e cumprimento ao contido na Política Nacional de Segurança da Informação. Chegou ao diagnóstico da segurança cibernética global e no Brasil. Em seguida, foram estabelecidos os objetivos de estratégias nacionais e respectivas ações estratégicas segundo 7 eixos de atuação que demonstraram na sociedade brasileira, né, os pontos considerados relevantes para o país na área de segurança cibernética. Então, a gente teve comentários, inclusive, que alguns órgãos dos Estados Unidos, inclusive, tinham acesso a informações, conseguiam quebrar o SSL e ter acesso a algumas coisas. Então, essa política também engloba tudo, né? Nesse ponto aqui também. Introdução. A revolução digital está transformando profundamente a sociedade. Aqui vai falar um pouquinho, né? Nas últimas décadas, bilhões de pessoas se beneficiaram do crescimento exponencial do acesso à internet. A internet e a rápida adoção de recursos da tecnologia, da informação e de comunicação. Tá falando que cresceu muito, né? O uso de dados e da própria camada da internet e tudo isso.
Os rápidos avanços na área da tecnologia da informação e comunicação resultaram no uso intenso de espaço cibernético para as mais variáveis atividades. Bom, aqui vai citar um pouquinho realmente o crescimento da internet, né? E todas as correlações que existem no uso ali, né? Então, em nível superior, debates. Bom, basicamente cita bastante da parte dos debates que foram feitos, né? Em questão de proteção e de dados mesmo do governo, né? Entende-se que recursos tecnológicos empregados na segurança sistêmica devem apoiar políticas que garantam os princípios fundamentais da autenticidade e integridade dos dados. Em nível superior, os debates sobre segurança do espaço cibernético está a segurança da informação. A área sistêmica é diretamente relacionada à proteção, ao conjunto de informações e o valor que elas possuem para o indivíduo e sua organização. Tá? Só comentando um pouquinho sobre segurança de informação, existem várias técnicas e estratégias para garantir a segurança de informação. Tá? Vou comentar com vocês um pouquinho que vale a pena nesse vídeo, tá? Você tem várias técnicas e procedimentos para garantir a segurança de informação. A primeira é o isolamento físico, né? Você, por exemplo, o banco de dados está isolado em camadas de isolamento físico. O segundo é o acesso a essa informação. Então, por exemplo, o usuário que tem acesso ao banco, né? O usuário que tem acesso ao banco de dados também é um usuário restrito, né? E com permissões segmentadas. Então, nem todo mundo precisa acessar tudo do banco de dados, né? Algumas pessoas só podem ter acesso para leitura, outros apenas para escritas, tá? Ok? Então o DBA também atua muito nisso, além de toda a equipe de engenharia de software e programadores. Legal? Então, para o programador, muitas vezes que está desenvolvendo um website, ele não precisa ter acesso a algumas camadas, por exemplo, remoção de logs, coisas assim, né? Tudo isso é garantido na segurança de informação. Além disso, a questão também de ataques com engenharia. Com um tipo de engenharia social, onde, por exemplo, a pessoa se liga na empresa, eu sou tal pessoa, me precisava ter acesso a tal coisa. E todo mundo tem que ser treinado, né, a ter um nível segmentado de acesso a esses dados, né, e disponibilização desses dados. Por exemplo, nenhuma pessoa pode ter acesso a um número de cartão de crédito em hipótese alguma, né? Normalmente os 4 últimos dígitos apenas são confirmados via telefone, alguma coisa assim, tá? Então tem várias formas de garantir, por exemplo, quando você liga para algum lugar, né, você nunca fala o dado, você simplesmente pede para a pessoa da outra ponta te dar o dado para você conferir se esse dado está correto, tá? Alguns detalhes aí de segurança da informação. Então, além do segmentação física, né, permissão de usuário também, um treinamento de toda a equipe. A e-Cyber, além de preencher importante lacuna no arcabouço normativo nacional de segurança cibernética, estabelece ações com vistas a modificar de forma cooperativa em âmbito nacional características que refletem o posicionamento de instituições e indivíduos sobre o assunto. Então está se falando também, né, instituições e indivíduos. Então, possivelmente vai ter algum tipo de treinamento para pessoas envolvidas aí na área de tecnologia. Em primeiro lugar, verifique-se que há boas iniciativas gerenciais nessa área. Entrando, mostra-se fragmentadas e pontuais, que dificulta a convergência do esforço no setor. Então, realmente, algumas pessoas conhecem, mas nem todas. Em segundo, note-se uma falha no alinhamento normativo estratégico operacional e frequentemente gera retrabalho ou resulta na constituição de forças-tarefa para as ações pontuais. Praticamente é isso. Após a presença da parte introdutória, decorre-se da metodologia adotada em linhas de análise por um estudo em 2 conjuntos temáticos de proteção e de segurança. Né? Aborde-se ainda como subgrupos do trabalho e estruturam de acordo com os temas propostos. Parte 1 apresenta o diagnóstico de segurança cibernética baseado no cenário internacional e nacional. Então tem algumas políticas internacionais também sendo adotadas, né? Os eixos temáticos apresentados separadamente na parte 2. Tá? Em virtude da análise, eu estou só passando os tópicos, tá? Porque senão vai ficar muito extenso o vídeo também. E tem disponível, planalto.gov, tá? D10222, tá? Decreto 10222. Por fim, é importante ressaltar no decorrer da apresentação estratégia, são mencionados diversos temas relacionados não apenas à segurança cibernética, mas também ao campo de estudo da segurança da informação. Com o propósito de esclarecer os casos necessários, recomenda-se consulta ao glossário. Então, o resumo é o seguinte: toda vez que você tem um dispositivo eletrônico conectado à internet, você tem que ter a segurança desse mesmo dispositivo, né? A gente vai aos níveis, a gente pode chegar em níveis bem mais avançados. Por exemplo, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, o notebook dele, a câmera é tapada, inclusive o microfone é cortado,
né? Justamente por quê? Porque um hacker em alto nível, ele conseguiria chegar num acesso justamente a dispositivos físicos via hackeamento, invasão e entrada em sistemas, né? Então todo celular é passível, inclusive a gente tem alguns relatos ainda, já temos alguns relatos, que a gente tem órgãos americanos que conseguem invadir qualquer celular e enxergar o que está pela câmera do celular o que está se passando. Então, quando você está com o seu celular ao lado, teoricamente é possível, né? Num nível bem mais baixo de hardware, você tem uma invasão e alguém está te olhando, né? Só para pensar, isso aqui seria o nível máximo. Mas, imagina o presidente da República, um vice-presidente, alguém de um grande escalão do governo, né? Sabendo que isso é plausível. Então, a pessoa com um celular ali pode estar sendo ouvida por alguém que ninguém sabe quem é, né? Então, existem vários níveis, inclusive de hackers e crackers aí. Tem algumas pessoas com um nível de conhecimento bem acima da média, né? Que eles realmente conseguem fazer invasões a dispositivos realmente avançados, tá? Então, mas isso é um outro nível de segurança da informação, mas é bom se ater a isso, né? Na decorrência da presença estratégica, recomenda-se que cada órgão do setor público e setor privado planeje e realize gestões no sentido de colocar em prática aspectos que cabem e estão estabelecidos. Então, aparentemente, é ação pública e privada, ok? Tem algumas empresas privadas participando. Vamos dar uma olhada agora na metodologia adotada. A estratégia é o resultado do trabalho realizado pelos representantes dos órgãos públicos, de entidades privadas e meio acadêmico que participam de uma série de reuniões técnicas para debater vários aspectos da segurança cibernética. Ao considerar a vasta gama de assuntos representados, foram divididos em 3 subgrupos. Então, separaram a metodologia em 3 subgrupos. Subgrupo 1 é governança cibernética, dimensão normativa e pesquisa, desenvolvimento, inovação, educação dimensional tal. A segunda, e inclusive um asterisco aqui, o governo já vem adotando há muito tempo, há mais de 10 anos, o uso de Linux em parte da estrutura. E o Linux é um sistema operacional, sim, bastante seguro, né? Com todas as camadas do Unix de segurança. Então, é possível você invadir um Linux? Sim. Você pode usar um rootkit, tem técnicas que eu vou passar no canal para vocês conhecerem também, tá? Como didático, tá? Possivelmente não vou ensinar a fazer, mas eu vou te dar ideia das técnicas que existem. É fácil invadir um Linux? Não, tá? Depende do administrador, né? Se o administrador deixar uma falha de segurança, um exploit, alguma coisa não atualizada, é possível com muito trabalho, mas é possível, tá? O segundo subgrupo é governança digital e prevenção e mitigação de ameaças, e a terceira é a proteção estratégica do governo, a proteção de infraestruturas. Só para entender, o subgrupo 1 é governança cibernética, ok? São normas a serem seguidas, dimensão normativa, norma mesmo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, coisas a serem feitas, educação, treinamento, dimensionamento internacional e parcerias estratégicas. Perfeito. O 2 é confiança digital e prevenção e mitigação de ameaças cibernéticas. Então, o que acontece? Não é possível 100% eliminar uma invasão, mas existem procedimentos a serem feitos em caso de invasão, né? Então, você tem políticas que normativas, normalmente falam assim, ó, se caso o dado for apagado, o que você faz? Volta um backup, você tem que ter políticas de backup, inclusive, normalmente feitas em ambientes externos. Exemplo, você tem uma empresa, né? Isso aqui vale a pena comentar com vocês. Toda empresa, normalmente que está em bolsa de valores ou empresas maiores, você tem uma política de backup da seguinte forma: o backup é diário, né? E você tem uma rotação desses backups semanais e mensais. Então, por exemplo, você tem o diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Normalmente a fita de sábado ela é armazenada, sempre. Por exemplo, pode ser um dia qualquer. Daí, todo sábado tem o sábado 1, sábado 2, sábado 3, sábado 4 do mês, tá? E todo mês eu armazeno uma fita. Então eu vou ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 12 fitas, né? Mais as do sábado, mais as da semana. Então, com menos fita, eu consigo. Eu quero um backup de junho, eu pego aquele backup. Eu quero junho de 2007, eu pego o backup. Beleza? Tá? Tem a política de fazer 2 backups, né? Ou 1 ou 2, backup que seja. E sempre essa fita ou esse backup, ele é armazenado em ambiente externo, né? Normalmente tem algumas empresas que trabalham com armazenamento de informação, perfeito? Eles trabalham com data center especializado, pode cair um avião em cima do data center, ele aguenta até fogo, tudo isso, tá? Então é uma política a não colocar esse dado no ambiente da empresa, colocar num lugar
isolado, tá? Tipo caixa forte mesmo, um lugar isolado. Outras empresas trabalham com replicação em tempo real, 2 data centers diferentes. Se um deles, por exemplo, tem uma bomba nuclear no data center, o outro continua rodando. Nunca para a empresa, além do backup extra. Então tem várias estratégias bem mais caras, né, e bem mais avançadas. Então, a proteção, eu já fiz isso várias vezes, né, de você fazer o backup e vem todo dia, esse backup normalmente vem ou uma pessoa, ou até às vezes, dependendo do tamanho, vem até um carro forte mesmo para levar o backup até a sua fonte, né, realmente, depende do nível que você quer contratar, mas tem até carro forte mesmo para levar backups entre um data center e a instituição, né? E proteção estratégicas, proteção do governo e proteção às infraestruturas. Então aqui a proteção estratégica, literalmente a gente está falando aí de proteção armada mesmo, tá? Então, tipo assim, eu tenho uma infraestrutura onde roda alguma coisa muito importante. A gente está falando aí de isolamento, inclusive até com o uso de força militar, talvez. Tem que ver exatamente, mas proteção a infraestruturas envolve vários parâmetros, tá? Dependendo do que está sendo guardado ali. Foram realizadas 30 reuniões dos subgrupos com participação efetiva de todos os representantes, possibilitou o conhecimento de forma decisiva e estabelecer concepção estratégica. Com o fim de estruturar os debates, os trabalhos seguem em 4 etapas, né? A primeira é o diagnóstico, né? Vamos ver o que está acontecendo. A segunda é debate dos subgrupos, vamos conversar sobre o que a gente levantou aqui. A terceira é uma consulta pública, né? É um documento pela internet para contribuições e ampla participação da sociedade em geral. Esse consulta pública é interessante, depois eu vou tentar levantar como foi esse processo. Quarta, aprovação e publicação, né? Finalização, que foi feito isso. A consulta pública eu vou tentar levantar num outro vídeo, que acho que vale a pena a gente ver como foi isso. Adicionalmente, foi considerado o modelo da maturidade da capacidade de segurança cibernética. Define 5 dimensões: a política e estratégia da segurança cibernética, a cultura cibernética e sociedade, a educação, treinamento e habilidade de segurança, marcos legais e regulatórios, padrões, organizações e tecnologias, né? Então, depois vem os eixos temáticos, foram eixos de proteção e segurança, governo da segurança cibernética nacional, universo conectado e seguro, prevenção e mitigação, eixos transformadores, dimensão normativa, educação, pesquisa e inovação. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza, por exemplo, um serviço realmente de empresas.com, né, principalmente americanas, você está trafegando via rede Brasil e chegando nos Estados Unidos. Então, seus dados todos estão nos Estados Unidos, né? Tudo isso, possivelmente eles falam como a gente protege, né, os dados que estão no Brasil, né? Então vamos conhecer um pouco mais. Então vai ter a conclusão de trabalhos, concepção estratégica da análise dos eixos, visão nacional, vou tentar resumir um pouco mais para não ficar muito extenso o vídeo. Então eles querem tornar o Brasil mais próspero e confiável no ambiente digital, aumentar a resiliência brasileira em ameaças, fortalecer a atuação. Basicamente é isso. Como a gente faz para o outro país não acessar os dados do governo, né? Porque se está em rede, teoricamente, pega um pessoal aí, tem alguns países específicos que eles têm os melhores hackers do mundo, né? Como se proteger disso? Eu vou colocar um comentário nesse vídeo, acho que vale a pena. Eu tava reparando o seguinte, quando você pensa em anos 2000 e pouco, 2005, tinha muitas empresas nacionais na internet, tá? A gente tinha, falando em grandes datacenters, UOL, IG, Ball, Terra e outros, tá? A gente tinha vários aqui no Brasil. O que aconteceu? Hoje, quando você vê a internet brasileira, eu diria que temos 5% de empresas nacionais e 95% de empresas americanas ou israelenses, tá? Quando a gente vê no Brasil, poucos sites que você usa, ou mesmo até o YouTube mesmo, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, não são brasileiras, tá? Tiveram até alguns brasileiros que participaram do projeto, tal, mas não são brasileiras. E muitas delas foram já vendidas para grupos americanos, australianos, ingleses, né? Franceses. Então, realmente pouco se restou de empresas brasileiras no Brasil, até para o mercado de trabalho mesmo. Hoje, cada vez mais, o brasileiro não tem mais, de TI, tem pouco mercado de trabalho, em relação a como já foi, né? É interessante pensar nisso, tá? Cada vez menos o Brasil tem acesso à tecnologia, até pelo dólar acima de 4, e cada vez menos temos empresas realmente brasileiras aqui no Brasil, né? Cada vez mais a gente eu diria assim, a gente não sei qual o futuro não da tecnologia no nosso país, hein? Até por questão de equipamento mesmo. Com o dólar a 4, é inviável você ter o melhor computador, né? De última geração, é inviável você ter os melhores equipamentos. É difícil, né?
Pensa nisso. Além das políticas de proteção, a verdade é, o mercado de internet brasileiro reduziu muito. Quero a sua opinião, deixa nos comentários, porque esse assunto é interessante para você pensar nisso. Bom, fortalecer as ações de segurança cibernética, tá? Aqui eu não vou entrar muito nesses aqui, é só para passar os tópicos. Depois eu vou falar alguns vídeos só sobre segurança cibernética, o que é usado em auditoria, tudo isso depois eu trago para vocês. Estabelecer um modelo centralizado de governança do ambiente nacional, promover ambiente participativo e colaborativo, confiável e seguro entre setor público e privado, né? Elevar o nível de proteção do governo, isso acho que é o principal ponto, hein? Talvez desse tudo isso. Elevar o nível de proteção da infraestrutura críticas nacionais, tá? Outra coisa. A gente teve nesse período, inclusive, isso foi bom para o país, o desenvolvimento de vários Linux, que eu vou trazer no canal, alguns, o Kurumin, por exemplo, foi um Linux, BR Linux, Kurumin, vários Linux brasileiros, né? Várias distribuições brasileiras, aprimorar o arcabouço legal da governança cibernética, né? Tá? Incentivar a concepção de soluções inovadoras de segurança cibernética. Repare que tem muito envolvendo o governo, né? Pouco afeta... tudo isso afeta menos, né, alguns outros pontos mais privados, né? Ampliar a cooperação nacional entre o Brasil e segurança cibernética, ampliar a parceria de segurança cibernética entre o setor público e privado, acadêmico e sociedade. Inclusive, eu venho sentindo, quero a opinião de vocês, um menor investimento cada vez mais em universidades no Brasil, né? Tá? Se a gente vê pelos últimos eventos, aí pouco investimento em universidade. Então, quando a gente fala em meio acadêmico, realmente a gente tem muita gente capacitada no Brasil, inteligente, com estudo, tudo, mas cada vez menos, né? A própria universidade sendo, como a gente viu lá o chocolatezinho, né? Menos foco na sociedade. Então, nas universidades públicas, pelo menos, né? E mais para o setor particular. Eu quero a opinião de vocês, se vocês acham que está melhor ou pior que antes as universidades hoje. Se você trabalha ou vive no meio acadêmico aí, você acha que está melhor? CAPES, bolsas, CNPq, FAPESP, você acha que está legal? Esse apoio, ou está tendo cortes de verbas, né? Elevar o nível de maturidade da sociedade em segurança cibernética, tá? Realizar ações de conscientização da população, criar... aqui eu diria que com o crescimento dos aplicativos, né? Pelo menos para o pessoal mais jovem, né? É uma ação, mas eu não vejo isso como uma ação que dê algum resultado, né? Porque se alguém, por exemplo, tem um aplicativo e invade uma camada ali, você não tem muito o que fazer como defesa, né? Já foi, né? Diagnóstico, né? Então, aqui vai falar um pouquinho, ó. O Brasil ocupa o 66º lugar no ranking de Organização das Nações Unidas. Apenas 11% dos órgãos federais têm bom nível de governança TI. Tá bem bagunçado, o Brasil ocupa... Isso é interessante a gente ver, hein? 98% das empresas utilizam a internet. Isso é interessante. Todo mundo utiliza a internet praticamente. 100% dos órgãos federais usam a internet. Em 2014 foram 70 milhões e 400 mil vítimas de crimes cibernéticos. Ó, tá vendo? O Brasil é o segundo maior prejuízo em ataques cibernéticos. Então a gente realmente está aberto no Brasil, né? Realmente. O que eu daria de algumas soluções, a primeira solução que eu daria é o seguinte, para reduzir pelo menos esses ataques cibernéticos. O primeiro é o seguinte: hoje, quando você utiliza alguns sistemas operacionais, você tem que, além de comprar o sistema operacional, você tem que também comprar um antivírus, comprar uma série de coisas. Então, a primeira ação que eu daria, eu vou dar algumas sugestões aqui. A primeira ação que eu daria, primeiro item, realmente desenvolver um antivírus gratuito e nacional. Primeiro item, tá? Isso tem que ter gente muito especializada, mas é possível fazer, tá? Eu já conheci pessoas que fizeram antivírus, não é difícil fazer, mas tem que ter gente muito dedicada e especializada nisso. Primeiro, um antivírus nacional, gratuito. Isso poderia, além de tornar o Brasil mais forte em tecnologia, né, com investimento, a gente poderia disponibilizar o antivírus para Windows, Linux, Mac, e com celulares, inclusive, né? Com isso já reduz bastante a probabilidade de ataque. Claro, mas para isso eu preciso dos melhores, sim. Fazer um grupo dos melhores ali, tá? É uma primeira opção ali. Segundo, cada vez mais incentivar o uso do Linux, que já tem muitos, né? Não sei como está hoje na questão pública, mas o Linux é um processo, mas a gente já está no meio do processo. O Linux já foi muito utilizado, não sei como está hoje mais, mas já foi muito utilizado. Isso já reduz muito a possibilidade de ataque, né? Terceiro ponto, a gente entender esses ataques e realmente ter um plano de atuação
tributação, porque hoje eu já tive em algumas empresas até tentando buscar um pouco mais de contato mesmo com o DEIC, com o departamento especializado mesmo ali, e a ação, eu senti que a ação não é tão qualificada quanto eu imaginava, né? Mesmo que você apresente logs, apresente IP, o tempo de ação é infinito, né? Então, eu diria, tem muita coisa a fazer. Realmente o Brasil está patinando, e além disso a indústria de software nacional é realmente a gente está 10 anos atrasado ainda no Brasil. Apesar, no canal tem curso de Flutter, por exemplo, agora a gente tem de Python, PHP, Linux, bastante curso importante, né? Mas pouca gente ainda. Temos muita gente boa, né? Mas menos que a gente poderia ter, né? A indústria de software realmente no Brasil, tanto por questão de tributação, agora a gente teve um movimento no final do ano aí de remoção de algumas, mesmo quem tem a MEI, né? De remoção, de ajuste, eu acho que tem que facilitar muito mais para a pessoa de software para poder trabalhar, né? Porque é muito complexo, tipo, o software não é um trabalho tão sequencial, né? Então quem tenta abrir uma MEI, por exemplo, é mais difícil, não é tão fácil, ou às vezes a gente tem movimentos de tirar da MEI algumas coisas, e daí toda a carga tributária é muito alta, principalmente para quem quer desenvolver no Brasil, né? Outro item, você vai trabalhar, normalmente você vai ter que trabalhar, por exemplo, com empresas americanas, né? Então é uma série de documentos, tudo isso burocratiza demais a parte de tecnologia. Então o Brasil acaba ficando, nos Estados Unidos é muito mais simples, mais rápido, e lá o dólar, você compra em dólar, então você consegue o melhor equipamento. Aqui no Brasil, você paga 4 vezes o valor normal, né? Porque o dólar está acima de 4. Então, realmente, a gente está patinando. Isso eu acho que é interessante para a gente ver o tamanho do, né? Tem até o tamanho, 22 bilhões e 500 mil milhões de dólares de prejuízo houve com ataques, né? Tá? Então, realmente, bom, outro item também eu queria comentar. Aqui vai ter mais algumas coisas. Basicamente, o documento é bem extenso. Acho que não vou entrar em todos os detalhes nesse vídeo, então a gente vai ficar até amanhã. Mas já deu para sentir um pouco. Que basicamente é isso. É um primeiro estudo. Já tem algumas ações sendo feitas aqui. E eu diria outro item. Ó, tá vendo? Dispositivo de pessoas e organizações infectadas por malware. Atualmente a comunicação pode ser alvo de intercepção ilegal. Por exemplo, até isso mesmo. Muita gente acaba deixando no seu Wi-Fi password de senha, que é a senha padrão. Isso tem muita gente, às vezes tem pessoas que invadem o Wi-Fi, né, e desviam o site do banco pro site deles. Daí eles fazem um phishing aqui, ó. Roteador Wi-Fi infectado com malware, controlado por terceiros. Provedor de internet infectados, ou seja, intenções próprias de terceiros. Ponto de rede, gateway. Cabos de derivação para desvio de comunicações, também isso, a infraestrutura, né? Cada vez mais fibra ótica, tudo isso. Então, eu acho que também tem um seguinte ponto em tudo isso, né? Hoje, a gente depende de poucas operadoras de telefonia também no Brasil, hein? Falando nisso, vou por aqui. Hoje a gente depende também de poucas operadoras de telefonia. Então, se a pessoa, preocupação com ações voltadas a endpoint, tendo por alvo Windows, mas também macOS, Linux e Android. Tem outras coisas. Tem bastante informação nisso aqui, viu? Mas eu acho que já deu para comentar um pouco mais. Eu queria. Tô passando só para a gente ver a dimensão disso, né? Agora, a gente teve a lei, né, geral de proteção de dados, a LGPD, que eu já fiz um vídeo no canal também, incluído, né? Pesquisa, desenvolvimento, inovação, dimensão internacional e parcerias estratégicas, né? Aqui, ó, robótica avançada, ramo educacional, tecnológico, big data, análise e implementação de grandes volumes de dados variados, viu? Pressão 3D, aqui é a parte que a gente tá bem atrasado ainda, né? Que já tem tudo isso no mundo, menos no Brasil, tá? O que eu acho realmente, assim, de tudo isso, o resumo é o seguinte: com o dólar, tudo é vendido em dólar, né? Aqui tem vários, aqui são as bibliografias, né? Bom, o resumo que eu daria de tudo isso que eu li aqui, tá? Uma visão, uma opinião. Enquanto nós trabalharmos com uma economia frágil, que está acontecendo hoje, né? Acima de R$ 4 o dólar, torna impossível praticamente, e também com imposto de importação, tudo isso, se torna impossível do Brasil ter acesso à tecnologia, né? O melhor processador já está sendo vendido há 3, 4 anos lá fora, e aqui não vai chegar caro, ou não chega, né? Então a gente vai ficar sempre defasado tecnologicamente, ok? Em relação até isso mesmo, tipo, você vê, a própria Apple descontinuou uma série no Mojave, no Catalina, no novo Mac OS, descontinuou os Macs antigos. E tem muita gente com Mac antigo no Brasil, quando o dólar estava 1 para 1.
ok? E você vai comprar um Mac hoje no Brasil, você vai pagar quanto no Mac? Você vai pagar 20 e poucos mil reais. Vamos ver, MacBook. Preço. Só para vocês terem uma ideia. Ó, aqui, ó, Mac Air, tá? Ó, vou pegar um Mac. É que esses aqui são modelos mais simples, né? Ó, 5 mil reais, caro, né? 7 mil reais, 18, ó, MacBook Pro Retina, 18 mil reais. Então, só pra mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Então, você vai comprar, é o preço de um carro usado, mas é o preço de um carro, tá? Então, repare que quando você vai tentar comprar um micro no Brasil, um Mac, por exemplo, para desenvolver para iPhone, 13 mil reais, 19 mil reais. Quer dizer, é impossível, né? Pro brasileiro comprar um Mac. Então, como é que a gente vai desenvolver para iPhone? Basicamente, não desenvolve. Então, o primeiro item que eu vejo que é muito importante é arrumar a economia. Tem que arrumar a economia. 21 mil reais. Tem carro que é mais barato que isso, né? Então, você vê como torna... A não ser que você compre um velho, um micro velho, né? Quase que não roda nada. Então, se você quiser tentar desenvolver para o novo iPhone, o último iPhone... Você não desenvolve. Então, primeiro ponto, como é que o Brasil vai estar na frente? E outra coisa, o governo é o governo, né? E a população, né? Então, você tem o governo fazendo uma série de ações e a população olhando, né? Tá? Então, o primeiro item que eu falaria é o seguinte: não dá para evoluir o país sem universidades, né? Deveria checar isso, né? Como tá, o que aconteceu de corte em verba de universidade nos últimos anos, né? Como tá o departamento de computação nas universidades, né? Será que tem bolsa para todo mundo? Eu me lembro que uma época eu me matriculei em mestrado numa universidade federal, né? Eram 30 alunos e tinham 2 bolsas disponíveis. Então, os alunos tinham que fazer sem bolsa, um ano, 2 anos sem bolsa, na expectativa que talvez tivesse uma bolsa. Somente duas pessoas pegavam a bolsa. Acho que era CNPq na época. Então, tem muita gente fazendo mestrado, doutorado, sem bolsa, inclusive. Na expectativa que uma hora liberem, né? Isso faz bastante tempo, não sei como está hoje. Então, primeiro item, será que a gente está investindo em universidades federais realmente, estaduais, realmente bem? Segundo item, será que a população tem acesso a última ponta da tecnologia ou a gente está 10 anos atrasados? Tá? Terceiro ponto. Tem alguns países que já dão internet de graça para toda a população. Ainda a gente paga caro por uma internet meia boca, né? Bem meia boca. Então tem várias coisas que, além da segurança, é importante a gente ver no país. Eu comentaria. Então, isso ajuda a arrumar o governo para não vazar coisas que ninguém gostaria que vazasse, né? Vamos melhorar isso para não ter vazamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente está também 10 anos atrasados. A gente está andando de carroça ainda em tecnologia, né? Apesar de aqui tem o curso de Flutter, é a última de ponta tecnologia. Mas quem tem Mac para poder fazer para iPhone? Pouca gente. Né? Então, eu diria assim, a gente precisa evoluir o Brasil, né? Não só preocupação na segurança daquilo, mas sim tornar viável e possível, né? Não só nos órgãos públicos, mas para a população. Esse que eu gostaria de deixar um comentário nesse vídeo. É interessante, mas protege mais. Eu vejo assim, é uma preocupação sim, mas eu vejo que a gente não foi solucionado ou colocado algum tipo de solução para a grande falha que é o acesso à tecnologia de ponta pro brasileiro. Em robótica a gente está 20 anos atrasado, em computação uns 10. Hoje, tá? Apesar de a gente estar tentando aqui no YouTube, tentar fazer um trabalho legal, trazer coisas novas, trazer coisas de ponta, né? Tem muita coisa mais avançada, mas a gente tá atrasado, tá? Então, obrigado aí, espero... Deixa o seu comentário o que você acha de tudo isso, tá? Escreve aí. Eu não li tudo porque é extenso demais e vai gastar muito tempo no vídeo. Eu acho que foi importante a gente ver os principais tópicos, depois você pode ler com calma. Eu vou deixar o link aqui do artigo também aí na descrição. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Todos os dias tem vários cursos legais acontecendo aqui no canal também. Você já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, tá? Vimos aí, então, o decreto 10.222, né? Que é extenso, né? Mas basicamente trata da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Nacional, eu diria que bem focado no governo, tá? Menos no acesso à informação, e sim na segurança dessa informação para uma sociedade que não tem acesso à informação. Então pensa nisso, tá? Até o próximo vídeo, obrigado, tchau!